Arena Labo e hoje nós temos o prazer de discutir comportamento político e evangelicalismos. Mas antes disso, da gente passar a palavra para os nossos convidados, nossos coordenadores e pesquisadores, eu queria fazer os agradecimentos de sempre para os queridos da TV PUC, para o pessoal do Tucarena, para a nossa equipe aqui do Labo, Lourdes, Flavinha, Ruth, Heraldo, todo mundo que trabalha aqui nos bastidores sempre. Nosso diretor acadêmico, Luiz Felipe Pondé, está aqui. Vejam que coisa bacana, né? Esse número que a gente ensaiou, de eu sair da frente e ele aparecer, tudo muito ensaiado aqui. E a Fundação São Paulo, que permite que a gente esteja aqui. Muito bem. Como é que a gente vai organizar esse nosso penúltimo Arena Labo do ano? Gente, penúltimo, está dando um pouquinho de dor no coração, talvez, já estamos chegando no final do ano, enfim. Vamos organizar como sempre. Vamos passar a palavra para os coordenadores, Fernando, André, Lorena, Carol, e depois a gente vai abrir para as perguntas do público que está aqui. E aí eu peço para vocês, como sempre, façam as perguntas via DM do Instagram do Labo, Labo PUC-SP, façam as perguntas, porque depois que o pessoal começa a falar, e depois que eles encerram, a gente abre para as perguntas. Então, agradeço demais a presença de todos, a presença de vocês. Muito obrigada. Fernando, por favor. Ok. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, né, para acompanhar esse penúltimo aí, Arena Labo, né? E, em primeiro lugar, eu queria apresentar aqui a Carolina, né, que está aqui do meu lado, que é pesquisadora do meu grupo, que eu coordeno de comportamento político. Né, Carol? Você é especialista em neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas, né? Psicóloga, mestre, doutora e pós-doutora pela USP, pós-doutorado em crise do amadurecimento e em comportamento político pelo Labo, e agora pós-doutorando em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. Obrigado, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Acho que depois do currículo vão questionar minha sanidade mental, né? Será que essa psicóloga pode falar aqui? Obrigada, gente. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer ao Labo pelo lugar, pelo espaço aqui de diálogo. Alegria estar do lado aqui do grupo de comportamento político, coordenado pelo professor Fernando, para a gente poder debater esse tema tão importante. Quero apresentar a pesquisadora do nosso grupo de pesquisa, Lorena Tiroel, que é mestre em engenharia química pela Unicamp. E, embora não seja da área, né, exatamente aqui de evangélicos, né, de teologia, etc., é uma pesquisadora assim, incansável, né, uma leitora de textos, livros, e tem contribuído de maneira absurda com o nosso grupo ao longo desses últimos 3 anos, e hoje a gente teve a alegria até de se conhecer presencialmente. Então, muito bom tê-la aqui com a gente. Ok, André, muito obrigada. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Labo, e dizer que tem sido um prazer muito grande estar nesse grupo, e agradecer o espaço que vocês também dão para uma engenheira nesse meio tão importante, tão nobre, que é o meio de vocês. Muito obrigada. Beleza. Então, recíproco aqui, né? Está aqui com o André Anéis, com a Lorena e a Carolina, né? Enfim, eu vou dar uma ideia geral assim dos nossos objetos, né, os objetos de estudo do grupo de comportamento político, que ele está concluindo esse ano agora, 3 anos ininterruptos aí, né, de funcionamento, a maior parte deles na pandemia, né, e, enfim, muitos livros lidos e debatidos, discutidos, muita produção também, né, que é publicada no Off-Lattes e tudo mais. Então, eu queria dar uma ideia. Eu vou começar dizendo para vocês que o comportamento político ele floresce na democracia, né? E o nome que... Acho que o nome que, de certa forma, para ser lembrado, né, é o do Alexis de Tocqueville, que, em 1831, faz uma viagem para a América, né,
para estudar penitenciárias, tal, é uma discussão sobre liberdade, né, que ele está com essa questão na cabeça, pós-Revolução Francesa e tudo mais, né, mas, no fim das contas, ele acaba realizando uma obra que é, basicamente, a gente pode dizer hoje, sobre comportamento, né. Então, como que é aquele ser, aquele indivíduo, né, aquele cidadão que cresceu numa cultura em que não há, ou não houve anteriormente, privilégio, né? E aí ele vai desenvolver no texto dele essas questões, né? Então, basicamente, como que a democracia altera esse cidadão, né? Coisa que, por exemplo, o Tocqueville não tinha na França, na infância dele e tudo mais, né? Aí, o comportamento político, a gente percebe, ele ganha corpo bastante no pós-guerra, né? Então, os especialistas aí comentam, né, que a democracia se torna uma espécie de referencial, né, para o mundo do pós-guerra, voltando-se contra os autoritarismos todos, né? E, especialmente, países que têm uma tradição empírica, né, de pesquisa, como, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, eles passam a se dedicar a esses, digamos assim, aos objetos do comportamento político, a partir das pesquisas que fazem, né? Então, as pesquisas de opinião, né? E isso vai chamando a atenção de uma maneira geral. Por isso, a literatura nossa de estudo no grupo, muitas vezes ela é de origem britânica ou norte-americana por conta disso, né? Então, assim, especialmente nos Estados Unidos, a gente vê pesquisas que são feitas por exemplo, quando da eleição do Kennedy versus Nixon, né? Aquela coisa toda que se percebe, é uma coisa que a gente costuma mencionar, né? Que é um novo campo que surge, assim, uma nova atitude que surge em relação a quem o eleitor vai escolher para votar. Então, Nixon e Kennedy eram conhecidos pelo rádio, né? A voz do Nixon era bem considerada, né? Até que tem um primeiro debate televisivo, o Nixon sua, por exemplo, né? Ele sua muito aqui em cima do lábio, por exemplo, e ele fica com um lenço dele, né? Tentando enxugar aquele suor. Isso pega mal, do ponto de vista da televisão, né? E, ao mesmo tempo, o Kennedy sai muito bem do sex appeal, digamos assim, do Kennedy, né? Mas lembrando que essa eleição ela é vencida pelo Kennedy tipo uma casa depois da vírgula. Ela foi extremamente polarizada, né? Mas, por exemplo, por conta dessa polarização, que é maior das que não se compara com as que a gente tem nos últimos anos, isso, uma casa depois da vírgula. Mas, por conta disso, pesquisas são feitas para identificar, por exemplo, se você é republicano, você deixaria numa boa que a sua filha se casasse com um democrata, sabe? Esse tipo de tema chama a atenção, né, do comportamento político. Então, o que a gente vai percebendo assim é que o campo de estudos aí, que é o do comportamento político, ele é como se você desligasse uma chave, ligasse outra e passasse a pensar a política de outra maneira, né? A partir de comportamentos, a partir de gestos, de atitudes, né? Acho que é um bom álibi para a gente conseguir levar uma conversa sobre política que não termine, por exemplo, em grandes discussões, né? Acaloradas, por exemplo, porque assim, acho que o campo da pesquisa empírica acaba se desimpedindo, sabe? Quando você vai pensando nisso tudo, né? Esse tema, né, do comportamento político, né, que ele está absolutamente estabelecido, né? Mas, evidentemente, ele ganha força quando a gente tem internet, redes sociais, né, celulares, exatamente assim, de uns 20 e poucos anos para cá, principalmente quando acho que depois de iPhone, depois desses celulares aí,
que deram essa conexão muito rápida, né? Mas também depois de redes sociais, né? Toda essa busca, né? para aparecer, para se mostrar e tudo mais, né? Assim, nas redes, para gerar engajamento, né? Então, nesse caso, né, desses anos para cá, a gente vê assim um crescimento muito grande, né? E o que a gente vai sacando, que também é objeto nosso, né? A política, por exemplo, ela vai saindo daquele campo mais convencional, né? Que era, por exemplo, eu tenho um partido, você tem outro, acompanha a história do meu partido e você é outro. Sei lá, se você for pegar Getúlio, sabe, por exemplo, né? Na época dele, essas discussões estavam rolando, né? Mas hoje a gente saca assim que a política, para ela continuar, digamos assim, a tocar seu barco, né? A continuar, a manter, de alguma forma, as pessoas ligadas, né? ou reféns, talvez, dela, a política vai se abastecendo do que vier pela frente que possa gerar engajamento, né? Então, a gente fala de política quando está falando de comida, se por um acaso nas redes sociais eu entro com uma discussão pesada dizendo que eu sou vegano e que as outras pessoas comem bicho morto, que eu escuto esse tipo de coisa, né? Por exemplo, ela politizou, né? Se eu vou entrar, por exemplo, num debate que é o debate identitário de gênero, identitário de raça, né? Ou o tema que eu vou passar daqui a pouquinho para o André, né? Que é o de religião, tende também a ser, digamos assim, contaminado pela política, né? Então, a gente fala, né, tendências, né, que a tradução aí, como vocês sabem, em inglês, ele predomina nas redes sociais, né, trends, né? Então, basta ficar de olho, né, se é o momento que, por exemplo, George Floyd, lá na época da pandemia, quando morre, então é aquele lance do Instagram, né, assim, escuro, para você colocar, enfim, vai-se para todo lado, né? Pode-se buscar, por exemplo, quem defende e retoma. Por que retomou-se o lance da democracia corintiana, por exemplo? Vai nessa linha também. Tem um lado ali, né? Tem um lado que, quando menciona, está querendo puxar um viés, né? Ou se, por exemplo, a gente fala presidenta, né? ou não presidente, você está sacando ali também. Então, esses são objetos, sabe, que eu costumo dizer para o meu grupo, os objetos em comportamento político, eles passam pela nossa frente. Se falassem, eles diriam, me pesquisa, sabe? Não para, o tempo todo. É um filme, por exemplo, é o filme agora, que é Sound of Freedom, por exemplo, é o outro filme lá de que a Terra ia acabar e tal, né? Enfim, então tem muita coisa, né, que tem a ver nessa discussão. E como eu mencionei aqui, né, o campo da religião e como que ela também é objeto nosso, né, de debate no comportamento político, eu tenho muita vontade de saber o que o André, né, coordenador do grupo de pesquisa, tem para nos dizer aqui sobre essa relação entre comportamento político e evangelicalismo, meu caro André. Eu estou me sentindo agora o objeto, né? Eu estou percebendo que eu estou sendo alvo da análise de vocês dois aqui, eu e a Lorena, né? O nosso grupo de pesquisa Teologia Cristã e Religião Contemporânea é um grupo também que tem aí os seus 3 anos de duração e a gente tem como vocação, né, estudar o fenômeno religioso e, de maneira muito particular, a gente tem se dedicado nesses últimos 3 anos a estudar os evangelicalismos, e eu vou explicar para vocês um pouquinho já por que evangelicalismos no plural, e com a ideia de tentar traduzir para a sociedade as questões teológicas que dão toda a sustentação para esses grupos religiosos e justamente justificam muitos dos comportamentos políticos que eles têm dentro da sociedade. Então, a gente tem feito uma aposta ao longo desses últimos 3 anos, que é
entender e investigar o quanto que a teologia define esse ser no mundo do evangélico. A teologia vai construindo uma série de edifícios que vão norteando o comportamento, a vida, as opiniões, né, e de maneira muito particular dos evangélicos. E nós temos nos deparado, ao longo do tempo, pesquisando, né, o movimento evangélico, especialmente o brasileiro, com alguns desafios, assim, do ponto de vista metodológico, alguns desafios delicados para a gente poder analisar isso da maneira mais adequada possível, né? E esses desafios metodológicos, eles se traduzem em alguns riscos que a gente tem percebido ao longo do tempo que a gente tem analisado os evangélicos no Brasil. Eu queria falar de alguns riscos metodológicos que a gente tem enfrentado, né, no nosso grupo, tem tentado encontrar alternativas para a gente não cair em algumas armadilhas. O primeiro deles é justamente a questão da generalização. Quando a gente fala de evangélicos hoje dentro do Brasil, né, facilmente isso parece que existe um grande guarda-chuva evangélicos e todo mundo está dentro dele, né? Isso me parece que, inclusive, a mídia já tem percebido, né, que não é bem por aí e algumas nuances têm sido apresentadas, né? Então, esse é um ponto importante. Não dá para generalizar o movimento evangélico. Né? Por isso que é evangelicalismos mesmo, assim, no plural mesmo. Existe uma variedade gigantesca de denominações. Assim. Gigantesca ao nível de você não conseguir realmente dar conta de investigar todas as nuances, todas as diferenças, né? É algo absolutamente assim, impossível. A variedade de teologias é absurdamente grande. Absurdamente grande, né? As influências, os referenciais bibliográficos, teóricos que embasam e sustentam cada igreja, cada denominação, cada campo, cada entrelugar, né? Para lembrar aqui do Homi Bhabha, esses entrelugares que compõem aí todo o evangelicalismo brasileiro, isso é muito grande. A variedade de liturgias, a gente poderia dizer, a variedade de comportamentos políticos, a maneira como os evangélicos se colocam e se relacionam com a coisa pública varia muito. Né? Existem variações, né? Não se trata de um grupo homogêneo e tampouco homogêneo no sentido também político e ideológico. Né? Então é possível você encontrar evangélico de esquerda, evangélico de direita, evangélico comunista, evangélico de extrema direita, todo tipo de evangélico. É o ponto mal passado, ponto para menos, ao ponto e por aí vai, né? Então, tem inúmeros entrelugares, inúmeros interesses, inúmeras influências que compõem esse vasto campo. Então, esse é um ponto muito delicado e muito importante para a gente que está estudando esse movimento evangélico. Como eu disse, a mídia parece que já começou, né, a mídia e o senso comum, a detectar que não dá para generalizar. Né, isso me parece aí já um avanço, né? Um tanto tímido, talvez, em algum sentido, mas é um avanço. E tem uma coisa que também me parece que a mídia também ela acerta, num certo sentido. É que existe algum tipo de linha mestra que costura esse movimento evangélico, que mostra e revela uma espécie do que a gente tem chamado no grupo de pesquisa de um mainstream evangélico. Né? Isso também é uma verdade. Embora toda a complexidade, toda a pluralidade, existe um fio da meada. Onde que o nosso grupo entra? Entra justamente para fornecer um amparo, né, técnico-teológico, para explicar esse fio da meada que muitas vezes não é bem discernido por aqueles que estão observando o fenômeno. Né? O segundo risco que a gente tem percebido também é o risco das análises serem um tanto críticas, né? É o que a gente tem chamado de criticismo. Esse tipo de criticismo, quando a gente analisa e vê os analistas que analisam os evangélicos, eles beiram ali muitas vezes o preconceito mesmo. Né? Então, existem análises muito preconceituosas, generalizando, né, dizendo que se trata de um grupo ignorante. Muitas vezes isso está sempre conectado de maneira muito especial aos pentecostais. Né? Isso tem que ser bem frisado.
esse tipo de análise é complicadíssima, porque esses analistas, eles não são capazes de perceber a beleza que existe também dentro desse movimento. A beleza, a potência de sentido que esse tipo de movimento ele fornece para as pessoas. O espaço que os evangélicos ocupam pela falta de ocupação de um Estado que dê educação, que dê cultura, que dê repertório para as pessoas. Os evangélicos, eles suprem esse tipo de lacuna, né? Então, isso tudo precisa ser ponderado, né, de maneira assim, muito, muito clara e muito nítida por quem está analisando o movimento. Do outro lado, tem um terceiro risco, que é o risco também de uma análise um tanto ingênua, né? Um otimismo exacerbado em relação ao movimento evangélico por conta de toda a potência de sentido, de ocupação dessas lacunas que eu estou sinalizando aqui. Por que eu digo que se trata de uma análise excessivamente otimista? Porque ela não contempla alguns perigos que o movimento evangélico também gera e produz dentro dos espaços democráticos, dentro do próprio Estado democrático de direito. E isso precisa ser analisado, ser detectado, porque existem, sim, dentro do movimento evangélico, né, alguns flertes, né, com movimentos políticos, muitas vezes extremados, né, e às vezes uma análise um tanto ingênua, positivista, otimista, melhor dizendo, em relação ao movimento, acaba não contemplando, né, esse olhar um pouco mais crítico em relação aos evangelicalismos. Como que a gente tem tentado resolver, né, isso? A gente tem apelado, né, para os tipos ideais weberianos, né? Tem um professor aqui que é especialista em Weber, porque os tipos ideais weberianos, eles ajudam a gente a conseguir detectar objetos dentro desse caos, né, do ponto de vista metodológico, para a gente conseguir analisar. E a gente tem feito o quê enquanto grupo de pesquisa? A gente tem combinado tipos ideais a partir de alguns enfoques do que a gente quer analisar. Então, por exemplo, a gente teve até um livro publicado, né, que é o resultado das nossas pesquisas dos últimos anos, e a gente quis analisar a relação do movimento evangélico com o bolsonarismo. Para isso, o que a gente fez? A gente criou alguns tipos ideais, algumas categorias específicas de evangélicos que dessem conta para a gente entender esse tipo de relação. E, nesse momento, a gente tem trabalhado com duas categorias específicas, né, dois tipos ideais específicos, para a gente lidar com a questão justamente do comportamento político. E a gente tem colocado e tentado trabalhar o tipo político fundamentalista, ou seja, esse evangélico que se coloca na coisa pública, né, que é um deputado, que é um juiz, que é um ativista político, enfim, independente do tipo de atuação na vida pública, a gente detectou aí um tipo político fundamentalista. E, contrapondo esse tipo, a gente criou um outro tipo político protestante, para a gente poder detectar modos de ser na política dentro do mundo evangélico brasileiro. E algo que eu queria sublinhar aqui, já encerrando até essa minha fala, é que a gente tem investido bastante tempo para investigar as questões epistemológicas, ou seja, como que esses evangélicos eles organizam a maneira deles pensarem. Em outras palavras, como que os evangélicos entendem o acesso à verdade, né? Esse é um ponto assim central, né, em tudo que a gente tem investigado, porque a depender de como essa epistemologia, esse sistema de pensamento, ele se organiza, a gente tem comportamentos políticos totalmente diferentes. Então, se você, enquanto fiel evangélico, acredita que você é capaz de acessar a verdade, esse sistema epistêmico, ele vai ser o solo sobre o qual você vai construir toda uma arquitetura teológica. E essa arquitetura teológica, por sua vez, vai ser unívoca. Não vai ser equívoca, vai ser unívoca. Então, as verdades teológicas que vão sendo estabelecidas a partir desse solo epistemológico, são verdades bastante categóricas. E na medida em que isso se torna muito categórico, né, e a Lorena com certeza vai explorar talvez um pouquinho disso, e a gente pode discutir aqui essas arquiteturas teológicas, isso produz, obviamente, violência.
violência do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista físico. Epistemologias ou sistemas epistemológicos em que eu sou mais cauteloso ou menos otimista em relação à possibilidade de acessar a verdade, as teologias que são construídas sobre esse tipo de solo se tornam um pouco mais maleáveis. Eu sou capaz de dialogar, eu sou capaz de me colocar em diálogo, entender que o outro irmãozinho, ele também é meu irmão em Cristo, independente dele pensar totalmente diferente de mim em relação a algum assunto religioso, entendem? Então, esses que são os pontos que a gente tem investigado e trazido, mas, novamente, eu quero sublinhar que essas questões epistemológicas, elas são fundamentais para a gente entender a questão do comportamento político e como que essas teologias elas vão sendo organizadas, e isso ajuda, me parece, assim, por demais, a entender especialmente o cenário evangélico brasileiro. E eu queria colocar para a Carol, né, a gente tem vivido, né, e visto, né, a intensidade da relação dos evangélicos com a política. Por que você acha que os evangélicos eles se tornaram tão presentes na política brasileira, como a gente tem observado nos últimos anos, a partir, obviamente, de toda a análise do comportamento político que vocês têm trabalhado, Carol? Uma pergunta simples, né? Fácil de responder. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma espécie de zoom de uma câmera fotográfica, eu vou aproximar e eu vou ampliar, porque eu acho que, às vezes, a gente, para entender, acho que até o que o André estava falando com relação à pesquisa, quando a gente não tem uma denominação, uma definição muito clara de conceito, a gente não sabe nem como pesquisar, a gente não sabe quais perguntas, aí a gente tem os dados, a gente não consegue analisar. E eu acho que, assim, eu vou pegar uma frase do Ralph Waldo Emerson, que ele fala assim: nós ardemos de esperança de transformar os homens. Isso está na gente. E aí, cada época, cada grupo vai propor soluções. Tá? E, então, a gente tem uma tendência a funcionar por meio de heurísticas, que na psicologia a gente usa esse termo, que é como se fossem economias cognitivas, porque a gente não consegue pensar muita coisa, trabalhar com grandes números, grandes quantidades de coisas, então a gente simplifica. Então, para fazer pesquisa, quando a gente define um conceito, a gente está fazendo esse tipo de simplificação. E, então, é uma forma nossa de funcionar. E, no grupo de comportamento político, a gente chegou a estudar um livro do Achen e do Bartels, que eles falam que o eleitor ele é míope, não só nós aqui, pelo visto, de óculos, mas o eleitor é míope. Então, ele não enxerga longas distâncias. Então, a gente pega um componente de que a gente não consegue trabalhar com muita informação, a gente precisa de resumos, a gente não enxerga a distância, a gente precisa de que a coisa esteja perto. Então, por isso que o político também chega e vai trazer coisas mais perto da gente, da nossa casa. As redes sociais, inclusive, facilitaram isso, a identificação ficou mais fácil. Então, a gente tem uma dificuldade em trabalhar com grandes coisas, a gente quer reformar a humanidade e a gente tem uma necessidade de pertencimento. Nós somos um bicho gregário, então a gente anda em grupo e a gente precisa de regras. E aí, quando a gente faz parte de um grupo, esse grupo organiza a vida, organiza a forma da gente pensar, organiza as nossas visões, e a gente tem muita lealdade ao grupo. E não é só nós alocados no grupo, o próprio grupo faz pressão. É só vocês entrarem na academia e ai de vocês se vocês não tomarem whey protein, né? Vocês vão virar o hereges na academia, porque há uma pressão do grupo, porque já que você está frequentando a academia, você tem que tomar whey. Então, isso é comportamento humano. A gente está falando da questão de religião, mas é para sensibilizá-los de que isso faz parte do comportamento humano. A gente pertencer a grupos, a gente seguir as visões do grupo, a gente ser pressionado a seguir as pressões do grupo. E aí, caminhando um pouco mais adiante, quando a gente está em grupo, a gente vai ter esses organizadores e tal, e a gente tem um detalhe que uma das questões que a gente acaba muito brigando, né, eu elencaria 3 coisas, e aí depois eu vou entrar na questão do André.
A gente briga por espaço, nós somos um bicho territorialista. Quem frequentou já a universidade sabe que a primeira hora que a gente ganha uma sala, a gente coloca uma placa, né? A gente tem essa questão de espaço, de demarcar espaço, e esses espaços eles não são só físicos, eles são também simbólicos, abstratos, são ideias, enfim, até se a gente pegar a rede social, acaba sendo um espaço em que rolam umas ideias, enfim. E a gente tem outra questão que a gente discute bastante, que é com relação a recursos. E esses recursos, não necessariamente dinheiro, pode ser qualquer coisa, pode ser poder, pode ser atenção. Novamente, as redes sociais acho que são um lugar muito claro do quanto que a gente demanda atenção. Né? Eu, às vezes, atendo adolescentes que eles choram quando perdem seguidores na rede social. É dramático para eles essa situação. Então, a gente briga por espaço, por recurso, e a gente tem uma questão com relação à prole, né, que nós somos um bicho que a gestação ela é longa, ela é arriscada, e geralmente a gente produz só um filhote, e a gente cuida desse filhote hoje até uns 30, 40 anos, então é um filhote que dura bastante, custoso. E aí a gente tem essas preocupações com relação ao futuro. E aí, entrando na questão da religião, para fazer um recorte, uma aproximação, a religião ela dá um conjunto de regras a priori, então eu já chego, entro num grupo que tem umas definições muito claras de certo e errado. Quando a gente tem o crescimento do número de evangélicos, aí estou falando de uma maneira geral, ainda bem que o André já fez a ressalva, quando a gente aumenta de número, a gente quer espaço. E a gente quer espaço para ter alguns recursos e vão estar alocados nas questões que a Lorena, inclusive, vai falar. E há uma preocupação também com a prole. Há pesquisas que mostram que casais, quando têm filho, eles ficam muito mais presentes na igreja, e quando essa criança entra em idade escolar, eles ficam ainda mais presentes e começam a cobrar as lideranças com relação ao ensino dentro das escolas. Então, nós temos essas preocupações. Então, porque o pai e mãe não vai viver para sempre, até onde eu chequei, né? Não dura para sempre. Então, há uma preocupação com o futuro. E a política ela acaba sendo um campo em que é renovada a esperança de fazer algo diferente, algo melhor. E eu acho que, do ponto de vista da religião, que é algo que a gente vê, a gente está falando aqui em específico dos evangelicalismos, até recomendo a leitura do livro do André, que foi organizado pelo André, que dá uma passada muito legal, porque não é que os evangélicos chegaram a falar de política ou debater política agora. Isso vem de antes, tem uma influência norte-americana, e até para dar um exemplo desses 3 itens que eu mencionei, teve um momento em que a discussão era colocar no preâmbulo da Constituição sob a proteção de Deus, que a ideia era que a gente teria bênção divina por conta de colocar essa frase e que traria prosperidade. Aí eu volto àquela generalização que eu fiz para vocês, que é a gente está brigando por espaço, por recurso e pela questão da prole, que é a questão do futuro. E, de certa forma, isso vai desembocar no que a gente enxerga que são as pautas morais, que eu acho que é onde que dá a maior discussão e tal. E eu acho que as pautas morais elas são muito domésticas, se a gente olhar, porque elas estão muito vinculadas à minha casa e à casa do meu vizinho. Por quê? Se a gente pensar na questão da prole, eu quero que o meu filho, minha filha, tenha uma determinada educação, só que quando ele for para a escola ou quando ele sair na rua, ele vai conhecer outras pessoas. E eu quero que essas pessoas pensem igual. Então, tem uma questão de proteção da prole, há uma preocupação com a juventude, não ter acesso a álcool, drogas, essas coisas. Então, eu acho que a gente está aqui num momento bacana de discussão, porque, quando a gente fala em comportamento humano, ele é muito amplo. E aí a gente vai para o comportamento político, a gente está fazendo algumas fatias. Só que a gente precisa fazer esse zoom que eu falei, de ver a parte, mas conhecer o todo. E conhecer o todo para entender as partes. Tá? E aí, né, finalizando um pouco, para dar a palavra para a Lorena,
eu acho que, até quando eu entrei no grupo de comportamento político, eu lembro a primeira reunião com a MED, que eu me apresentei como psicóloga, ele falou, opa, uma psicóloga, né, para estudar comportamento. Eu não sei se eu frustrei o AMED, mas acho que, como eu tenho um percurso dentro da avaliação neuropsicológica, então, que a gente avalia comportamento e com fins de diagnóstico, há algumas diferenças na avaliação psicológica, no sentido amplo, e um estudo de comportamento político. Numa avaliação psicológica, eu estou olhando um tempo presente marcado. Claro que a gente vai fazer um histórico, enfim. Mas a ideia é a gente avaliar os comportamentos, fazer uma hipótese diagnóstica para tomar decisões. A gente vai hierarquizar o tratamento para tomar decisões. Quando a gente vai para a pesquisa em campo de comportamento político, o tempo ele fica muito mais alargado, porque a gente não tem que só ver o momento presente, a gente tem que ver o histórico, por isso que eu recomendo o livro do Andrés, que faz esse percurso, e a gente tem que ficar muito atento ao que o Hamed falou, que são essas tendências de comportamento que ocorrem o tempo inteiro. É um meme que aparece, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, e é muito dinâmico. Então, o tempo para estudar o comportamento político é muito amplo. E, no estudo do comportamento político, a gente não só estuda o comportamento do eleitor, a gente também estuda o comportamento das lideranças, né, dos líderes, como eles se colocam, como que são as linhas de significado que vão sendo ajeitadas ali e que fazem com que as pessoas se coloquem de um lado ou do outro. Tá? Eu finalizo dizendo que a gente, né, até porque o André falou da questão da ingenuidade, a gente achar que nós somos racionais é ingenuidade, inclusive do ponto de vista neurológico. A emoção, ela é a primeira informação que a gente recebe, depois que a gente racionaliza. Inclusive, a gente é muito capaz de tomar algumas decisões, falar algumas coisas, e depois dar uma justificativa e racionalizar algo que, na verdade, é uma visão que a gente já tem antes. E a gente tem uma vasta bibliografia mostrando que o eleitor não é racional, né? A gente, quando fala de política, a gente fala muito mais com as vísceras do que com o cérebro. E agora eu vou pedir para a Lorena, né, que a gente até bateu um papo, acho que algumas coisas que eu falei ela vai desenvolver dentro do que ela estudou, tá bom? Tá ok, Carol. Muito obrigada. E a Carol tocou num ponto assim muito interessante, que é a questão do espaço, do número. E a gente não pode deixar de falar de comportamento evangélico, entender este papel predominante, tanto que nós estamos falando deles aqui, sem falar um pouco do crescimento. Eu acho que uma questão fundamental para essa participação política, vamos dizer assim, até ostensiva, é o crescimento significativo que esse grupo teve nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 1970, eram apenas 5% de evangélicos no país. Hoje, pelas previsões do censo, já que nós não temos ainda um número oficial, esse número está em 30% da população. E, assim como o André falou, esse crescimento também não é homogêneo, né? Nós temos evangelicais, protestantes, mas esse crescimento se dá no campo protestante e fundamentalista, predominantemente. É eles que estão crescendo dessa forma mais significativa. Então, além disso, existem também, os institutos estão prevendo uma mudança do perfil religioso aqui no nosso país, já para as primeiras décadas de 2030. E isso também é algo inédito, porque o perfil religioso da Europa ele também sofreu uma alteração, uma mudança, mas isso levou séculos. E nós estamos falando de um perfil religioso no Brasil que está mudando em 60 anos. Então, realmente, isso tem impactos e é um objeto de estudo, não só para teologia, comportamentos sociais são alterados, os comportamentos, as estruturas, né, como dar conta disso, até questões de lideranças desse meio evangélico, como que você atende um crescimento tão grande, como que se atende com lideranças realmente preparadas. Além disso, esse crescimento proporcionou o quê? Uma cultura, um desenvolvimento de referenciais culturais evangélicos no nosso país. Recursos, proporcionaram aqui grandes eventos,
movimentos. Mesmo quem não é do meio já se deparou, né, numa loja, em algum momento, com músicas evangélicas, os movimentos, as marchas para Jesus que estão na rua. Então, tudo isso acaba criando um imaginário evangélico que, sendo você ou não do meio, acaba influenciando. Outra questão importante que eu gostaria de destacar, também ainda nessa linha histórica, é a questão dos comportamentos, como você falou, os comportamentos e as pautas morais que estão muito, muito presentes na mídia. Por quê? Se vocês forem ver um tempo atrás, esses comportamentos morais, eles tinham muita tutela do Estado. O Estado brasileiro legislava sobre muitas questões morais. Exemplificando aqui a questão do divórcio, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal retirou a questão do crime de honra. Isso até existia há meses atrás, né? Na questão de justificativas de feminicídio. O que aconteceu? Eram questões assim que estavam no imaginário do fundamentalismo. Então, enquanto o Estado cuidava dessas questões, estava tranquilo. A partir do momento que o Estado vai deixando essas decisões para o foro íntimo e de cunho pessoal, os representantes evangélicos veem nisso uma oportunidade de assumirem posições nos meios legislativos, no judiciário, e, de certa forma, não só, se for possível, retroceder, mas impedir os avanços que ainda estão acontecendo ou venham a acontecer, tá? Para garantir que essa moralidade que eles entendem que seja necessária para o bom andamento da família, para a prosperidade da nação, seja mantida. Tá? E outro aspecto importante, Carol, nessa questão dessa presença ostensiva, eu vejo uma questão dos acúmulos de ressentimentos históricos, que acho que até é uma questão que vocês podem também até trabalhar melhor, né? Porque nós temos, assim, historicamente, os evangélicos chegaram aqui no nosso país e encontraram um Estado confessional já constituído, e uma religião oficial. Então, houve muitas dificuldades para os primeiros representantes missionários, as primeiras igrejas aqui, encontraram um ambiente hostil, tá? E difícil para que essa pregação fosse levada. Então, isso foi desenvolvendo ressentimentos, e, óbvio, né, que, com o crescimento, como você mesmo falou da questão do espaço, também começou a reivindicar espaço, porque representantes de outras religiões podem ser consultados em questões públicas, em questões de interesse, e a gente não pode contribuir. É mais ou menos essa a ideia. Então, essa disputa por visibilidade, legitimidade, reconhecimento na esfera pública foi um impulsionador também dessa participação política. Por outro lado, nós temos que o imaginário evangélico trabalha muito na questão da disputa bem e mal, perseguição, né? E, logo no começo da redemocratização, a sociedade tende, né, a ter um comportamento refratário a certos retrocessos. Só que o comportamento do evangélico fundamentalista, ele não consegue entender isso como uma questão de diálogo, como uma possibilidade de diálogo. Ele vê isso como uma perseguição. Não, se a pessoa está contra mim, se a pessoa está levantando uma posição contrária, está sendo perseguida. Então, a religião está sendo perseguida. Então, esse imaginário evangélico de perseguição também foi um propulsionador desse comportamento na política, porque eles pensam assim: então, eu vou assumir cargos públicos, eu vou entrar na política justamente para garantir uma liberdade religiosa. Liberdade religiosa essa que nunca esteve ameaçada. Inclusive, nós temos uma ONG chamada Missão Portas Abertas, e ela monitora a questão de liberdade religiosas e coloca países em condições mais críticas ou não em relação à perseguição religiosa, dos cristãos, particularmente. O Brasil nunca esteve como um país que pudesse se dizer que a religião, que os cristãos tivessem perseguidos.
nem sequer em estado de alerta. Então, para você ver que como que esse imaginário, né, da perseguição, ele move, não existe, mas ele move esse comportamento. E, finalmente, eu queria também falar de que, como ser humano, como você falou mesmo, né, o desejo pelo poder e seus privilégios, né? O poder, ele dá privilégios, como você falou da questão de recursos, o acesso ao poder principalmente um recurso muito caro para os evangélicos. A questão da mídia, o acesso ao poder facilita o acesso à mídia. Nós temos a questão de que a política também é uma forma de ascensão social que existe. A questão de ser um candidato de igreja, né, facilita porque, às vezes, a depender do quantitativo, do número dessa comunidade, fica muito mais fácil a eleição, a obtenção de votos. Então, nós temos essa questão de que o poder também é uma coisa que fascina, tá? Também não existe ali só uma questão espiritual, existe também uma busca, né, por poder, por influência, né, se isso for e dentro da política de preferência. A política se tornou um tipo de graça salvadora para a sociedade religiosa evangélica? Acho que É para qualquer... para teologia, né? Essa daí foi para teologia. Me parece que sim. Me parece que sim. Em que sentido? Os evangélicos, ao longo do tempo, né? E aí eu vou focar principalmente aqui no Brasil, né? Eles vão descobrindo a política, né? Como uma ferramenta, como um instrumento para eles poderem operar as suas crenças religiosas, né? Então, me parece que existem alguns movimentos teológicos importantes nesse processo. Até dado momento, inclusive antes da Constituinte de 88, existia uma máxima dentro do mundo evangelical que crente não se mete em política, né? Esse tipo de coisa era comentada, era falada dos púlpitos. Você consegue imaginar um Brasil em que o pastor está falando, não se mete em política? Hoje é difícil imaginar isso. Depois da Constituinte de 88, né, começou uma outra máxima: irmão vota irmão. Né? Então, e que tem tudo a ver com a questão de votos, né? Daí a importância desse assunto aqui, porque a operacionalização de voto, né? Vocês que estudam, né, política, né, a gente que está sempre em diálogo, né, com quem está estudando democracia, etc., sabe que o voto é o bem mais precioso, né, que existe ali dentro do jogo político. Então, quantidade tem tudo a ver com essa questão. Então, existem alguns movimentos que vão colocando os evangélicos dentro do cenário político. Eu acho que tem dois desdobramentos relacionados à questão teológica que impulsionam isso bastante. Até dado momento, as teologias fundamentalistas, inclusive, né, elas estavam muito focadas no paradigma céu e inferno. A questão mais importante para um evangélico era a questão da salvação da alma. Se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua alma está no céu. Então, o grande foco está no além-mundo, não está aqui no ambiente físico. A teologia da prosperidade, ela faz um giro nisso, porque o crente, o fiel, ele passa a operacionalizar a sua fé e organizar as suas questões teológicas, sua reflexão teológica, para pensar a prosperidade e a bênção não no além-mundo, mas no aqui e no agora, né? Isso é um movimento importante e significativo. Tem um outro movimento, que são as teologias do domínio, né? Essas teologias do domínio começam a fornecer um arcabouço teológico para os evangélicos, né? E os evangelicalismos, e é no plural mesmo, porque tem vertentes pentecostais, disso que eu estou falando, tem vertentes reformadas, tem vertentes calvinistas e assim por diante, em que não somente eu quero a bênção material para esse mundo, mas eu quero ocupar os espaços de poder deste mundo, para fazer com que o reino de Deus aconteça aqui e agora por vias políticas, né? Então, são algumas coisas que mais recentemente, aí nas últimas décadas, né, no Brasil, a gente consegue observar que vão colocando o evangélico dentro do mundo da política dessa maneira bastante ostensiva, como a gente tem observado. Alguém quer complementar? Fernando, por favor. Do ponto de vista do comportamento político, aí, o que a gente observa é que, assim,
as referências, tipo assim, uma certa padronização de cultura, sabe? Mas que bate em comportamento, no sentido, por exemplo, de gênero, né, que eu acho que é um bem forte. Ele acostumou-se, assim, ele reinou durante muito tempo, sabe? Essa produção, né, desses elementos que vai bater numa roupa que a pessoa usa, né, no gesto, se ela usa o pronome, o artigo definido ou não e tudo mais, né? E essa questão, principalmente depois assim de governos que a gente teve mais de esquerda, o que a gente observa é que a política ela entrou na família, não entrou numa discussão que seria a parametrização correta do gênero do seu filho e da sua filha, e a gente entende, então, que isso mobilizou, né, o evangelicalismo como um todo, guardando aí essa preocupação que o André trouxe dos tipos ideais, assim que eu vejo, né, a entrar na política impulsionado também por isso, sabe? Né? Então, essa preocupação toda aí com relação a essa entrada na vida privada, digamos assim. Né? Uma coisa que precisa ser destacada, né, assim, é absolutamente, tá, legítimo a participação dos evangélicos na política. Absolutamente legítimo. Todo mundo, independente da fé, da crença, da não crença, tem total direito de participar da vida pública. Né? Quando a gente fala dessa inserção dos evangélicos dessa maneira, como a gente tem trabalhado, ela passa por uma inserção na política com objetivos religiosos. Né? Então, exatamente, você entra na política, milita politicamente para impor a sua moralidade religiosa, porque, teologicamente, você entende que aquela moral, para todos, é uma lógica quase que puritana inglesa, né? Porque isso aconteceu também na Inglaterra, lá do 17, que isso vai trazer bênção para a nação. Né? Então, acho que precisa ser ressalvado. Assim, Sim. Fundamentalismos, pegando o que vocês falaram, fundamentalismos são vistos em todas as áreas, religião, veganismo, etc. E hoje, estes fundamentalismos estão aparecendo mais nas redes sociais ou por causa das redes sociais? É para psicóloga? Provavelmente. Veja, acho que a questão da polarização que ficou mais aparente, ela não é novidade. Inclusive, quando a gente forma grupo, a gente faz nós e eles, a gente faz uma separação. E toda vez que a gente forma um grupo, a gente tende a ser persecutório, ficar persecutório, achando que a gente tem um inimigo do outro lado. Então, definir muito claro essas fronteiras para a gente é importante porque organiza, e até essas questões que o Hamed colocou de, às vezes, vestimenta, a linguagem que a gente usa, são marcadores de qual é a sua identidade, a qual grupo você pertence. E eu não acho que as redes sociais elas fizeram com que isso, construíram isso. Né? É uma frase até do Ernest Becker, que ele fala assim, o sádico não faz o masoquista, né? Ele encontra pronto. Então, a gente já tinha essa questão em nós de polarizar, de diferenciar, eu sou diferente do outro grupo, e as redes sociais elas só são um palco muito maior. Eu acho que os jovens, inclusive, acabam sofrendo um pouco mais, porque antes, na escola, era um grupo de meia dúzia, 7, no grupinho, nas panelinhas, e aí, quando ia para o intervalo, no recreio, aí tinham os outros grupos. Agora, eles têm vários seguidores, e aí com risco de fotos, essas zoeiras que aconteciam nos intervalos, serem jogadas para a rede, muito mais gente vê. Então, acho que essa questão dessa polarização, desse extremismo, já está em nós. A gente precisa ser educado para ter um ajuste e conviver com a diferença que faz com que a gente faça esse ajuste. Querem complementar? Não?
Pode falar. Não, acho que é outra coisa, acho que é importante deixar claro, o movimento fundamentalista, né? O fundamentalismo é norte-americano, né? Ele é datado, né? Existem todo um compêndio, né? O The Fundamentals, né? Que isso é historicamente localizado. Quando a gente fala de fundamentalismos, acho que o grande foco da questão é justamente, queria retomar aquilo que eu falei na minha fala, é epistemológico, essa radicalidade de convencimento de que você tem um acesso à verdade. E isso vale para todo tipo de fenômeno social, né? Seja uma torcida organizada de um time, seja um partido político, seja uma religião, né? Você consegue ter esses radicalismos epistêmicos operando e que isso acaba produzindo aí bastante, como eu disse, violência, né? Eu concordo com isso aí, Carol, acho que é muito legal o que você está falando, acho que existe algo em nós, né? Só que a mídia social, acho que é isso, ela potencializa isso em larga escala. Aí talvez isso se torna perigoso, né, do ponto de vista social, né, um país, isso pode ir por caminhos complicados. Inclusive porque quando a gente está em grupo, a nossa capacidade cognitiva rebaixa. Imagina! Tá todo mundo tão... Imagina, né? E tem um outro detalhe, a mera presença de um celular faz com que a nossa cabeça também, o raciocínio fique menor. Não, e o que você falou anteriormente também da questão da emoção vir antes da razão. Sim. Né? Imagina o perigo que isso se torna, né, do ponto de vista político, né, quando você tem eleição, né, seja ela qual for, né, você tem uma máquina de tecnologia potencializando extremos, né, despertando nas pessoas de maneira massiva, né, as suas emoções. Então, quando a gente analisa a relação dos evangélicos com política, a gente sempre observa isso, né? Se você consegue detectar as senhas, do ponto de vista teológico, que despertam essas emoções em quem vai votar, e operacionalizar isso, usando mídia social, usando o púlpito de uma igreja, etc. e tal, você tem uma máquina poderosíssima, né? Para mexer com as emoções aí em larga escala. E acho que o que você falou da emoção, né, é interessante que, assim, do ponto de vista adaptativo, a emoção vem primeiro porque ela está associada à sobrevivência. Então, são mecanismos de fuga ou de ataque. E aí, quando você potencializa isso nas redes, por isso que vem a agressividade, porque você está se sentindo ameaçado. E no caso aqui, céu e inferno é a ameaça. A ameaça é o inferno, né? Dependendo da questão que está em voga. Eu tenho aproveitando uma questão que a Lorena falou, né, que eu queria que você falasse um pouco mais, sabe? Que eu acho que tem tudo a ver com comportamento, com essa conversa que está rolando aqui, que é a questão do ressentimento. Porque ressentimento mobiliza a rede. E eu queria que você falasse um pouco mais. Então, eu também queria ir nessa, antes de falar o que você me perguntou, a questão, sabe, Carol, da legitimação de certas falas, sabe, de vozes de autoridade. Porque, André, os ambientes religiosos sempre foram conhecidos por sua piedade, por seu discurso de amor ao próximo, né? E o que a gente viu, assim, em alguns ambientes religiosos, né, o que a gente vê em momentos de eleição é uma coisa que surpreende qualquer um em relação ao discurso que se coloca ali. Sabe, discursos que, inclusive, vão contra até os próprios ensinos de Jesus. Então, eu vejo também que, quando você tem uma voz de autoridade, uma pessoa que tem um cargo público, que legitima certas falas, o quanto isso move as massas, né, e transforma, realmente, pessoas, aparentemente, que estão do teu lado, que são pessoas ali que estão com um discurso amoroso, com um discurso congregacional, vamos dizer assim, transforma em pessoas que estão desejando a morte de outra pessoa. E quando isso vem de um pastor, de um padre, de um ministro religioso, isso toca a emoção, né, do fiel, né? E aí já tivemos a noite de São Bartolomeu na história, né? É por isso que eu vejo que, às vezes, como você falou, né, os radicalismos estão dentro de nós, mas eu vejo também que eles podem ser organizados para funcionarem com uma força motriz de uma ideologia, né, de colocar o seu pensamento, de forçar o seu pensamento, de imposição da sua verdade, o perigo que isso existe. Então, e a questão aí, voltando à questão do ressentimento,
é um afeto assim muito poderoso, né? A gente, eu não sei se vocês, eu acho que muita gente conhece aquele filme do Mozart, né? Que tem que retrata a história de Salieri. E ali é um exemplo claro, né, da força do ressentimento, né, da inveja que ele tinha, do desejo de ser o Mozart e que ele não conseguia. Certo? Então, o quanto isso move emoções. Então, eu vejo, né, nessa questão desse ressentimento que os evangélicos tiveram na sua história, a força motriz até desse discurso violento que acabou aparecendo. Sabe? Então, isso é um risco, como isso não foi tratado adequadamente, o que levou. Vocês acreditam que o crescimento do movimento e do comportamento mais moralista, entre aspas, está ligado ao crescente número de novos evangélicos, se não ao que se deve? Hoje estamos on fire, hein? Oi? Vocês acreditam que o crescimento do movimento e do comportamento mais moralista, entre aspas, está ligado ao crescente número de novos evangélicos, se não ao que se deve? Então, eu acho assim, retomando um pouco também do que eu disse, né? Eu acho que de repente uns 20 anos para cá, mais ou menos assim, por aí, né? A gente foi vendo, parece que chacoalhou, sabe? Mexeu nessa mesa aí, né? Que de certa forma ela foi prescrevendo valores morais, comportamento, né? E ela reinou, mas ela reina assim, sabe, numa peça de teatro, numa música, se você fala MPB, daí entra num tipo de mídia também, né? Que vai prescrevendo valores que vão bater em moral mesmo, né? Eu acho que a gente foi acompanhando um tipo de resposta a isso, né? Para algumas pessoas, por isso que eu foquei na questão do ressentimento, que nunca tiveram, né? O papo de lugar de fala é uma expressão que a gente tem hoje, né? Mas de repente parece que tem uma galera que nunca pôde ter lugar de fala, né? Porque sempre foi colocado como se não se comportasse bem à mesa. Eu estou usando uma metáfora, é claro, sim, entendeu? E aí eu falo do ressentimento, porque isso veio aos borbotões, veio com muita força, né? E traz um super incômodo para aquelas pessoas que pareciam acostumadas, né, a reinar, propriamente dito, sim, do que vem a ser tudo isso que a gente está falando. Porque tem uma produção de filme, tem uma produção de, sei lá, de livro, tal, que parece que somente oferecia um tipo de visão para um grupo de pessoas e colocava os outros, excluía o povo de Deus, né? Aí, no caso, eu iria por aí. Perfeito. Eu iria Lorena também, só complementando nessa linha, como o André falou, a gente tem estudado no nosso grupo, a teologia, esse comportamento ele não vem do nada, ele vem da teologia. Tá? E eu não diria assim que são novos evangélicos, mas a nova teologia, essas teologias importadas dos Estados Unidos tiveram uma influência muito grande. Um dos aspectos que eu queria, assim, talvez que ajude a compor essa resposta, seria uma mudança sutil, mas fundamental, porque o Deus que era Deus da graça foi substituído por um Deus que deve ser agradado, meritocracia. Tá? Então, isso cria um comportamento e cria uma necessidade de estética. E, no caso, essa estética ela é moralista, ou seja, comportamental. O Deus que eu estou servindo, ele já não ele precisa ser agradado. Então, ele precisa ser agradado pelo meu comportamento, ele precisa ser agradado pela forma, talvez, como eu me vista, depende aí do grupo evangélico. E amplia-se isso para a comunidade, para o país. O país também tem que seguir dessa maneira. Sabe? Então, eu vejo aí a mudança no ensino, a substituição sutil, mas fundamental para isso, que é da graça para a meritocracia. Perfeito. Acho que é muito bom o que você falou, né? Muito importante, né? Estou na igreja desde 2000.
desde 2000, desde os anos 2000, eu convivo na igreja evangélica assim de maneira visceral. Eu posso afirmar com razoável certeza, assim, né? Razoável, né? Para não cair no erro epistemológico que eu denunciei aqui, né? Que se trata de um fenômeno religioso moralista, assim, porque a moral é o critério que define se você está dentro ou fora da comunidade de fé. Né? Então, acho que isso tem que ser bem sublinhado. Né? Então a moral não é ruim, mas dentro do ambiente religioso há esse moralismo que define, no mundo evangélico protestante, se você está dentro ou se você está fora. Na medida em que esses evangélicos eles aumentam quantitativamente e ocupam espaços do ambiente público, essa mesma lógica que opera dentro do ambiente comunitário de fé acaba se desdobrando na política. Né? E isso acaba aparecendo, acho que mais na mídia, por isso que acho que aparece mais. Né? Perfeito. Poderiam falar acerca do fenômeno evangélico dos desigrejados e a sua repercussão no cenário social e religioso? A gente adora essa pergunta, dos desigrejados. É algo que a gente está observando, né? Sim. O último censo do IBGE apareceu um volume significativo, né? Pesquisas estão mostrando, né, que esse número ele está crescendo. A gente consegue observar também novas expressões de espiritualidade evangélica menos institucionalizadas, né? E me parece que isso, em alguma medida, é uma reação a esse dogmatismo, a esse moralismo, porque você começa a entrar dentro de algumas igrejas históricas evangélicas, você percebe que... Né, eu tive essa experiência, né, na igreja que eu sou pastor, eu cheguei lá em 2019, e era uma igreja envelhecida. E você conversava com os filhos desses irmãos e irmãs, e ao longo das décadas, esse dogmatismo, esse moralismo foi desgastando, sabe, essa turma. Né? Então, eu acho que tem um certo esgotamento. Né? Isso tende a se potencializar. Aí é palpite, tá? Não tem pesquisa, né? Não dá para fazer futurologia. Sim. Quantas pessoas hoje realmente votam de forma consciente, de acordo com as pesquisas de vocês? Sabendo efetivamente as plataformas dos candidatos? Carol, o que você acha? As pessoas votam de modo consciente? Conscientes. Rational choice, né? Que os americanos falam, né? Isso daí, que foi demolido, né? Totalmente demolido, não é? Eu acho que não. Entre 0% e 1%, talvez? Porque dá trabalho, né, você se informar sobre política, que é aquilo que eu falei da questão das heurísticas. A gente não consegue trabalhar com muita informação ao mesmo tempo, então a gente prefere resumir. E, às vezes, a gente vai tem uma pessoa que tem um tal posicionamento político, eu acho ele inteligente, então eu vou votar mais ou menos no que ele está votando, eu vou perguntar para meu pai, para minha mãe. Né? Então, eu acho que não é racional como a gente gostaria. Né? A pergunta quase poderia ser o que você faz de modo consciente, né? Exatamente. E, inclusive, essa pergunta dos desengrejados que a gente brincou, eu acho que a gente tem uma questão hoje contemporânea que é uma customização. E então eu acho que eu até vejo isso, as pessoas parecem que elas estão muito acostumadas a escolher os aplicativos que elas colocam no celular e elas acham que as relações humanas funcionam assim. Então ela quer que você seja de um jeito, se você não é, ela muda. Então eu acho que tem essa customização, que é essa valorização do indivíduo, entra também nessa questão estética. E aí a gente desemboca na questão de mostrar para as pessoas. Então não é racional, mas tem uma necessidade de atenção, né? E de ser contemplado. E acho que assim, né, desenvolveu-se uma habilidade de mimetizar a consciência onde ela não está, porque é muito próximo de jogo de futebol, esse tipo de coisa, a paixão política, sabe? Sim. E aí eu entendo que historicamente parece que quem leva vantagem em mimetizar é uma galera que passou por universidade, estudou, tal, que foi aprendendo melhor esse vocabulário, que não é só falado, mas é de gesto e tudo mais, sabe? Só que esse povo, eu entendo que está tomando pau agora. Imagina.
A generalização do movimento evangélico é um fenômeno, se assim podemos dizer, brasileiro? As pessoas aqui falam, os evangélicos votam em X. Isso ocorre em muitos países? Acredito que sim, né? Porque é difícil, a terminologia evangélica é muito complexa dela ser explicada. Historicamente, ela tem muitas nuances, sim, ao longo dos últimos séculos. Então, há uma dificuldade aí, né? Então, assim, se há uma dificuldade para a gente que estuda do ponto de vista histórico, imagina para o senso comum conseguir detectar todas essas nuances, todas essas diferenciações, né, que aconteceram, né, ao longo do tempo. Então, é fácil você falar, os protestantes dos Estados Unidos. Tem um monte de protestantes, tem os New Evangelicals acontecendo lá, tem outros fenômenos que a gente tem descoberto dentro da América do Norte, e, de maneira mais particular aqui no Brasil, isso me parece assim, evidente, né? Porque a gente conversa com as pessoas e a gente vê, isso é nítido, isso é claro, né? Me arrisco a pesquisar o tema dos evangelicalismos até enquanto um sintoma na cultura pelo viés da psicanálise. Opa! Bem, a história dos movimentos pentecostais pode ser marcada por algumas manifestações corporais também involuntárias, similares à histeria, conhecidas pela psicanálise. Ninguém está para brincadeira aqui. Hoje, há muita manifestação nesse sentido. O corpo involuntário pula, grita e roda. O que, do ponto de vista do grupo, poderíamos considerar essas manifestações como algo a ser ouvido, reconhecido, denunciado, ou num aspecto político, ou num aspecto social? É um tipo de evangelicalismo, etc. André, deixa eu só passar, levantar a bola mesmo para você, né? Quando a gente estava discutindo sobre o Arena Labô, né? Glossolalia, lembra que a gente falou? É isso aí. Não, essa pergunta é muito interessante, eu acho que dá para aplicar justamente os dilemas metodológicos que eu sinalizei no começo, né? Do ponto de vista mais preconceituoso, né? Se alguém fosse preconceituoso, vai chamar de tudo de histeria. Isso é equivocado, num certo sentido, por quê? Não que não haja histeria, tá? Eu acho que há. Mas há também a manifestação, a expressividade, melhor dizendo, pentecostal, é muito interessante. E deve ser valorizada, deve ser pesquisada, tem sido pesquisada justamente porque é um tipo de expressão que confronta os protestantismos históricos, porque valoriza o corpo. E isso é muito, muito, muito lindo, é muito bonito, né? Essa valorização corporal, da dança, da liturgia, né? Aquela coisa que a gente encontra em religiões, né, de matriz africana, e isso está presente dentro dos pentecostalismos, e isso é algo a ser valorizado, a ser muito, muito, muito sublinhado aqui, muito colocado assim, de maneira muito respeitosa, sabe? Em contrapartida, existem histerias, existem exageros, existem um emocionalismo acontecendo e se manifestando numa série de expressões religiosas, pentecostais, evangelicais no Brasil, que também assim desafiam, né, a nossa capacidade de olhar e falar, puxa vida, acho que extrapolou aqui, né? Ou extrapolou muito, né? Então você consegue analisar dos dois pontos de vista, né? Historicamente, os grandes avivamentos que também povoam o imaginário do mundo evangelical brasileiro, você consegue encontrar traços também de histerias, né? Coisas assim bastante complicadas do ponto de vista psíquico, né? Se manifestando ali, e há essa coisa toda que veio para o Brasil, mas eu acho que tem um lado da valorização do corpo que não pode ser desprezado. Perfeito. Mas eu acho também, viu, André, só complementando, claro, um risco dessa instrumentalização disso, do ponto de vista político. Tá? Tem todo esse lado que o André falou, temos que cuidar com os generalismos, mas a gente já tem visto aí, e já tem, inclusive, artigos analisando o uso dessa, né, o uso, vamos dizer assim, intencionado do ponto de vista político, de direcionar aquele fenômeno para uma suposta manifestação espiritual, direcionando para A ou para B, ou denegrindo a imagem de A e B como se fosse uma manifestação espiritual, demoníaca. Mal, então, é um risco essa instrumentalização desse fenômeno. Perfeito. E no final das contas, uma coisa que está em jogo aqui é o nível de autoridade que esse ministro religioso tem.
se ele consegue fazer muitas pessoas caírem, a expressividade ali ela é contundente, ele capitaliza isso do ponto de vista político-religioso perante a sua comunidade. E a voz dele passa a ter mais autoridade. Se ela tem mais autoridade, os direcionamentos que ele dá para a massa é maior, é mais assertivo. Eu gostaria de pedir um favor a todos que leiam as produções dos grupos de pesquisa. O grupo de Teologia Cristã e Religião Contemporânea, com artigos. O grupo de Comportamento Político. Por favor, a coluna do Fernando Hamed, toda sexta-feira, Behavior, tudo que vocês vêm pesquisando, porque a gente, às vezes, recebe perguntas e questionamentos, e eu falo assim, gente, está lá no grupo de comportamento político isso, respondido no Off-Lattes. Está lá no grupo de Teologia Cristã. Então, peço a todos, entrem no Off-Lattes diariamente, porque a gente sempre tem coisas a dizer, os grupos. O livro do André, organizado, o Fernando está mostrando, a Carol também, que a gente fez o lançamento aqui, e eu agradeço demais também, e agradeço, antes de dar os recados finais, Lorena, André, Fernando, Carol, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos. E a gente vai se ver na última... Eu ia falar Biblioteca Labô, vejam vocês, estou excelente hoje. Na última Arena Labô do ano, que vai ser dia 4 de dezembro, e a gente vai falar sobre a experiência de Deus e a psique. A gente se vê lá. Muito obrigada. Até a próxima, gente.